Sejam todos bem-vindos ao ciclo de palestras Viva Bem, Viva Melhor, organizado e promovido pelo Complexo Hospitalar Santa Casa, com o apoio do Plano Santa Casa Saúde. Ao longo desta semana, receberemos profissionais integrantes da equipe do Complexo Hospitalar, que abordarão diversos temas relevantes à área da saúde. Desejamos a todos uma semana proveitosa e enriquecedora. Informamos que os participantes que desejarem receber o certificado de participação deverão entrar em contato com a administração do Complexo Hospitalar através do e-mail secretaria.adm@santacasabraganca.com.br, informando a data de sua participação e o seu nome completo. Para abrir oficialmente o nosso ciclo de palestras, convido a fazer uso da palavra o Sr. Enir Hernandes Acedo, vice-provedor do Complexo Hospitalar Santa Casa. Boa noite a todos. É com imenso prazer que, em nome da mesa administrativa da Santa Casa, faço a abertura desta Semana da Saúde em comemoração aos 145 anos de fundação da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, que ocorrerá no próximo dia 31. Acredito que é a empresa mais antiga da cidade em funcionamento e que pertence à população de Bragança. Com certeza, todos os profissionais e beneméritos que por aqui passaram deram o melhor de si em benefício daqueles que a procuraram para amenizar o seu sofrimento. Esta dedicação e mesmo a entrega fizeram com que hoje tenhamos este maravilhoso complexo hospitalar. Agradeço à administração pela organização desta Semana da Saúde com o slogan Viva Bem, Viva Melhor, com o apoio do Grupo de Humanização do Hospital, que vai de hoje, 26 a 30 de agosto. Antecipadamente, quero parabenizar os senhores médicos e médicas que se propuseram a nos transmitir durante esta semana um pouco de seus conhecimentos, que com certeza vão influenciar em nossa vida pessoal. Juntando todos os esforços, na expressão da saudosa irmã Priscila, conseguiremos manter esta Casa Santa. Boa noite e uma boa semana. Agradecemos as palavras do Sr. Enir e assim iniciamos as palestras desta noite com o tema Suicídio, Esperança em Meio ao Sofrimento. A temática será abordada sobre o aspecto médico e cristão, objetivando demonstrar como a esperança pode ser um importante fator de proteção nas situações de risco. O nosso primeiro convidado desta noite é médico especialista em acupuntura, com doutorado e pós-doutorado em neurociências pela Unifesp e estágio no Instituto Neurológico de Milão. Ex-professor de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo e da USP. Membro do Corpo Clínico do Complexo Hospitalar Santa Casa. Senhoras e senhores, recebam o Dr. Alexandre Valota da Silva. Muito boa noite a todos. Então, como já foi apresentado, nós trataremos o suicídio numa perspectiva dupla, não é? Numa perspectiva médica e também considerando o lado da espiritualidade cristã. E eu quero apresentar para vocês o esboço do que nós pretendemos falar aqui. Essa fala vai ser dividida em 4 blocos. No primeiro bloco, nós falaremos das estatísticas no Brasil e no mundo a respeito do suicídio. Falaremos de fatores de risco e de proteção logo em seguida. E aí nós apontaremos para razões para a esperança e, finalmente, passos para a mudança. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro tópico, estatísticas no Brasil e no mundo. Ótimo. Então, considerando as estatísticas no mundo, cerca de 80 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo
anualmente, isso dá mais ou menos 11 mortes por 100 mil habitantes por ano, em média. Se nós considerarmos a divisão entre homens e mulheres, esse número é de 15 mortes para cada 100 mil habitantes por ano, considerando os homens, e 8 mortes por 100 mil habitantes, considerando o sexo feminino. Então já fica saliente de que os números do suicídio no sexo masculino são maiores. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde de 2015. Fazendo as contas desses números, nós chegamos a essa estatística assustadora, não é? Nós temos uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo. Uma morte por suicídio a cada 40 segundos. E se nós considerarmos as tentativas de suicídio, que são mais numerosas, nós teríamos então uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. Então você estala o seu dedo, estala de novo, alguém tentou se matar em algum lugar do mundo. São números muito grandes. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Isso, estatísticas do mundo. No Brasil, nós vamos ver daqui a pouquinho, o suicídio é a quarta causa de morte em jovens nessa mesma faixa etária. O número de vidas perdidas desta forma, através do suicídio, a cada ano ultrapassa o número de mortes decorrentes de homicídios e guerras somados. É um tanto quanto assustador, eu não sei você, mas eu fico um tanto quanto assustado com relação a esses números. E no Brasil? As estatísticas do Brasil são um pouquinho mais antigas. Nós temos estatísticas da primeira década dos anos 2000, de 2000 a 2012 mais ou menos. Em 2012 foram registrados 11.800 casos de suicídio mais ou menos. Nós temos uma média de 10 a 11 mil casos de suicídio anuais no Brasil, o que dá cerca de 30 mortes por suicídio por dia. Nesse ano de 2012 foram 9.198 mortes de homens, 2.623 mortes de mulheres. E um dado bastante importante: entre 2000 e 2012 houve um aumento de 10,4% na quantidade de mortes, sendo observado um aumento de 30% entre jovens. Então as autoridades elas concordam que ao longo desses primeiros 10, 20 anos, dos anos 2000, nós temos observado um aumento dos casos, do número de suicídio, e esse aumento é particularmente importante em jovens. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Esses números devem ser analisados com cautela, pois pode haver subnotificação, isto é, nem todos os casos de suicídio realmente são notificados, então eles nem sempre entram nas estatísticas, o que significa que esse número pode ser ainda maior. E existe uma grande variabilidade regional. De maneira geral, tanto no Brasil como no mundo, o índice de suicídio é maior nas regiões mais abastadas, com um desenvolvimento econômico maior. Muito bem, vamos então para o próximo bloco, que seriam os fatores de risco e os fatores de proteção. Lembrando aqui esse número expressivo, não é, do aumento de suicídios na população mais jovem. Então, fatores de risco. Ótimo. Pessoas que tentaram suicídio previamente têm um risco de 5 a 6 vezes maior de cometer suicídio novamente. O indivíduo tentou suicídio, não foi bem sucedido na sua tentativa de suicídio, ele tem um risco de 5 a 6 vezes maior de tentar o suicídio novamente. Estima-se que 50% daqueles que cometem suicídio já tentaram suicídio antes. Esse é um dado significativo para chamar a nossa atenção, porque às vezes a gente tem aquele ditado, né, que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele cai sim e a pessoa morre mesmo, tá? Quase todos os casos de suicídio tinham um transtorno mental. É muito comum, nós vamos ver num gráfico daqui a pouquinho, um transtorno mental associado
à tentativa de suicídio. E muitas vezes essa doença mental não foi diagnosticada, frequentemente não foi tratada, ou se foi tratada, não foi tratada adequadamente. Então, se nós olharmos um gráfico agora, mostrando esses fatores de risco relacionados a transtornos mentais, nós vamos ver que em torno de 36% dos casos de suicídio estiveram relacionados a transtornos de humor. Dentre os transtornos de humor, o mais importante, sem dúvida nenhuma, o transtorno depressivo maior. Em torno de 23% associados a abuso de substância psicoativa. E aqui nós estamos falando de drogas lícitas e também ilícitas. E aí nós temos uma miscelânea de outras causas, de outros fatores de risco menores, mas se nós observarmos simplesmente os casos de transtorno de humor como depressão e os casos associados a abuso de substância, nós vamos ver que isso dá mais da metade dos casos de suicídio. Então esses são fatores de risco importantes. Pensando ainda em fatores de risco, sentimentos como desesperança, desespero, desamparo, impulsividade são fatores de risco. Então pessoas que têm esse perfil, eles estão numa zona de risco para cometer suicídio. Em termos de idade, o suicídio em jovens representa a terceira principal causa de morte nessa faixa etária no Brasil. Esse dado está um pouquinho desatualizado. No ano passado, o Ministério da Saúde lançou uma estatística nova mostrando que o número de suicídios na população jovem no Brasil é a quarta causa de morte nessa faixa etária. E aí se associa a questão, por exemplo, da impulsividade que nós vemos aqui, com a questão da faixa etária, muitas vezes jovens, na faixa da adolescência, com impulsividade, muitas vezes em situação social de risco, fazendo abuso de substância. Vejam que fatores de risco vão se somando e acabam contribuindo para um maior número de mortes nessa faixa etária por suicídio. A questão do gênero, como nós vimos nos números anteriores, suicídios em homens são em torno de 3 vezes mais frequentes do que em mulheres. Porém, se nós pensarmos nas tentativas de suicídio, as tentativas de suicídio são maiores nas mulheres. Então as mulheres, elas cometem o dobro de tentativas de suicídio do que os homens, e os homens executam o suicídio efetivo pelo menos 3 vezes mais frequentemente do que as mulheres. Em outras palavras, os homens eles são mais efetivos na concretização do suicídio. Salientando que atualmente há evidências de que conflitos em torno da identidade sexual causam um maior risco de comportamento suicida. Continuando então nos fatores de risco, pensando agora em história familiar e genética, sempre tem aquela discussão: será que o indivíduo tinha uma propensão genética para talvez entrar numa depressão, talvez partir para um comportamento suicida? Ou será que isso é fruto do meio, da sua educação, de coisas que ele recebeu? Existem estudos que apontam para um lado e estudos que apontam para o outro lado. O que a comunidade acadêmica admite é que os dois fatores podem estar contribuindo para a ocorrência, para o risco de suicídio, tanto a história familiar como uma potencialidade genética. Pode voltar só um segundinho? Ótimo. Fatores sociais. Esses são importantes. Quanto menos laços sociais tem um indivíduo, maior o risco de suicídio. Opa, acho que eu apertei o botão errado aqui. Ok, obrigado. Viver sozinho parece aumentar o risco de suicídio, com taxas mais elevadas entre indivíduos divorciados ou que nunca se casaram. Então, já mostrando para nós, então, que a estabilidade familiar e os vínculos sociais são importantes fatores de proteção para o suicídio. Então, já que nós estamos falando em fatores de proteção, vamos pensar, então, a respeito deles. Fatores de proteção. Ok.
autoestima elevada, bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com família e amigos, religiosidade e razão para viver. Opa! Ok. Veja que curioso, ter crianças em casa, senso de responsabilidade com a família, gravidez desejada e planejada, capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas. Então, destacando aqui vínculos familiares e amigos, a questão de propósito de vida, razão para viver, responsabilidades e capacidade de resolução de problemas. Lembrando que todos esses dados, eles são dados que são apresentados pela Cartilha de Prevenção do Suicídio do Conselho Federal de Medicina, baseados em dados estatísticos. Então isso não é a opinião nem deste palestrante, nem de qualquer outra pessoa isoladamente. Isso é a opinião de um órgão que representa a classe médica no Brasil todo. Pois bem, apesar de nós conhecermos esses dados, apesar de nós termos todos esses recursos de entendermos um pouquinho os fatores de risco e fatores de prevenção, infelizmente, ninguém é realmente capaz de prever com exatidão se a pessoa irá cometer suicídio. É impossível prever. Tanto é que muitas vezes acontece da gente receber a notícia de uma pessoa que cometeu suicídio e haver um espanto. Falar, nossa, eu nunca imaginei que aquela pessoa pudesse fazer uma coisa dessa, não é? Então tratamos das estatísticas, apresentamos os fatores de risco e os fatores de proteção, e agora nós vamos começar a pensar. Eu não estou me entendendo com esse controlinho aqui. Ok. Em esperança. Muito curioso quando a gente pega o material do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que são os dados que eu apresentei até agora. Quando nós pegamos, por exemplo, o Manual de Prevenção do Suicídio da Organização Mundial da Saúde, não é? Publicada em 2000. E todos esses materiais, eles apontam na direção da importância de oferecer esperança para uma pessoa que está considerando o suicídio. Inclusive no sentido de conversar a respeito, como por exemplo em eventos como este aqui. Um trecho desse manual da Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: o objetivo é preencher uma lacuna criada pela desconfiança, desespero e falta de esperança, e dar à pessoa esperança de que as coisas podem mudar para melhor. Então, nesse trecho, neste pedaço da minha fala aqui para vocês, eu quero apontar nessa direção. Eu quero apontar na direção do que o Conselho Federal de Medicina, a Organização Mundial da Saúde diz que é tão importante, não é? E que talvez aqui para a nossa cultura tenha um foro privilegiado, não é? E eu estou propondo aqui que a esperança cristã é esse foro privilegiado. Muito bem, a fé cristã como esperança, então, para pensamento suicida. Fonte de esperança em meio ao sofrimento. Dados do IBGE de 2010 dizem que cristãos são 87% praticamente da população brasileira. Então essa é a cultura em que nós vivemos. E aqui é importante nós pensarmos nisso tanto se você que está aqui, talvez você esteja inserido naquela estatística. Talvez você seja um daqueles que tem passado pela cabeça de que talvez a vida não vale a pena. Ou talvez você conhece alguém assim. Se você trabalha no atendimento ao público, se você trabalha no setor da saúde, talvez você tenha pacientes que já expressaram isso. Eu não aguento mais sofrer, eu estou considerando acabar com a minha própria vida. Esse número é um número relevante, porque nós estamos pensando aqui em quase 90% da população. Então, de cada 10 pessoas com quem nós conversamos, em torno de 9 vivem num ambiente, numa cultura,
num contexto de fé cristã. Então eu creio que aquilo que eu vou falar aqui, ele é relevante não só se você tem considerado a dificuldade da vida e tem considerado de que talvez não vale a pena continuar vivendo, como se você também conhece alguém e talvez você possa oferecer isso para alguém e conversar a respeito disso com essa pessoa que talvez esteja pensando em suicídio. Pode passar o próximo para mim? Então o que eu quero apresentar aqui, numa perspectiva cristã, então, adotando essa forma de pensar, é que de um lado nós temos razões para o desespero. O desespero das pessoas, ele é real, o sofrimento humano, ele é muito real, ele é muito concreto. Mas ao mesmo tempo que o desespero ele é real, ele é concreto, nós temos também as razões de Deus para a esperança. A esperança é uma coisa real e concreta. A esperança pode ser a via de saída que você está precisando, que é a alternativa para aquilo que você está pensando, acabar com a sua vida. E eu quero dar, só voltando um pouquinho, eu quero dar um enfoque em 3 situações, que são 3 situações muito frequentemente associadas a pensamento suicida. Sofrimento constante, seja ele físico, mental, espiritual, falha pessoal e sonhos frustrados. Quero olhar para esses 3 fatores de risco, vamos dizer assim, e pensar onde que a esperança cristã pode lançar luz, pode ser uma opção viável para quem está considerando o suicídio. Então vamos olhar o primeiro, sofrimento constante. Pode passar o próximo? Ótimo. Nós temos aqui um trecho de um salmo. Salmo que é uma literatura tão comum, não é? No cristianismo. Quem nunca leu um salmo? Estou apresentando aqui um trechinho do Salmo 31. Entende-se que esse salmo foi escrito por Davi, no Antigo Testamento. Salmo 31. Veja só a experiência que Davi compartilha nesse salmo. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraqueceram. Veja se essa não é a experiência de alguém que tem passado por sofrimento intenso. Essa é uma experiência muito humana de sofrimento. Seja um sofrimento físico, talvez de uma doença incurável. Tantas pessoas passam por dores. Na minha especialidade eu vejo pessoas com dor há décadas. E as pessoas não conseguem dormir, e as pessoas elas rompem relacionamentos por causa do sofrimento físico. Uma vez uma paciente disse para mim com todas as letras: doutor, eu não aguento mais a minha vida como é. Eu não aguento mais. E ela não conseguiu falar daí para frente. O sofrimento físico é uma coisa muito real, e o que nós vemos aqui, nesse trechinho desse salmo, é a expressão disso. Então, a realidade do sofrimento. Pode passar o próximo. Então essa é uma razão para desespero, sem dúvida nenhuma. Mas é interessante de ver o que esse mesmo autor, nesse mesmo salmo, se você continua lendo o Salmo 31, ele diz o seguinte: como é grande a tua bondade, falando de Deus, não é? Que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedem àqueles que se refugiam em ti. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor, que esperam em Deus. Como pode esse homem? É o mesmo homem que acabou de dizer que ele está sendo sufocado e angustiado pelo sofrimento, muito real. De repente termina esse poema. Os salmos são poemas, não é que foram feitos para ser cantados. Ele termina esse poema dizendo: sejam fortes, corajosos, vocês que esperam no Senhor. Está aí a resposta. Ele agora deixou de olhar para o sofrimento físico dele e considerar que o sofrimento é tudo que ele tem na vida. Não, o sofrimento não é tudo que ele tem na vida. Existe uma esperança que vai além do sofrimento que ele tem. E essa esperança ele encontra justamente buscando a Deus. Lembrando que Deus é bom, como é grande a tua bondade. Concedes àqueles que se refugiam em ti.
Muitas vezes você conversa com uma pessoa que está em sofrimento grande, ela não tem aonde se refugiar. Ela não consegue imaginar que ela pode ter um porto seguro, um tempo de descanso, onde ela possa recuperar energia e continuar caminhando no dia seguinte. Então veja como que a esperança cristã aponta exatamente nessa direção. A esperança cristã diz: ok, o seu sofrimento ele é real, e eu vou sofrer com você no seu sofrimento, mas lembre-se que existe um Deus que é bom, e se você se refugiar nele, você vai encontrar uma esperança que vai além do seu sofrimento. Você não deve negar o seu sofrimento, você deve atravessar o seu sofrimento com uma noção de esperança que vai além dele. Pode passar ao próximo. Então, sofrimento constante. Uma outra perspectiva, falha pessoal. Muitas pessoas não conseguem suportar o peso de ter falhado, mas cometeram um erro grave, e talvez agora elas estão afundadas em culpa, em vergonha. Elas não conseguem olhar mais para a cara dos seus parentes, dos seus pais, e essa sensação de vergonha e de culpa é tão esmagadora que a pessoa considera o suicídio, e muitas fazem isso mesmo. Tem uma jovem que tem um canal, um blog, creio, um canal no YouTube, que conta a história dela. Ela tinha um namorado escondido, e ela se comunicava com o namorado por mensagens de texto, escondido dos pais. E um belo dia ela estava no apartamento da casa dos pais, e quando ela viu, o pai estava pegando o celular de cima da mesa, e ele pegou o celular e trouxe perto dos olhos. Ela viu aquilo e ela pensou: estou perdida, meu pai descobriu que eu estou namorando escondido. Ela olhou para a janela, saiu correndo e pulou. E ela só não morreu porque a altura seria suficiente, porque haviam árvores pelo caminho, então ela foi se quebrando nas árvores, nos muros. Então ela sobreviveu, mas ela ficou tetraplégica. E ela conta a experiência dela nesse blog, nesse canal na internet. Um outro salmo, também do rei Davi, agora o Salmo 32, um trechinho do Salmo 32. Davi falando: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Essa não é a sensação do fracasso pessoal, da culpa, da vergonha esmagando o autor desse poema? O que pode dar esperança para uma pessoa nessa direção? Pode passar o próximo? Novamente, um pouquinho mais adiante, no mesmo salmo, no mesmo poema: então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Novamente, um raio de luz entrando nesse quarto escuro da pessoa que foi pega no fracasso. Entende-se que esse poema, esse salmo, Davi escreveu quando ele foi pego numa situação terrível. Ele adulterou com a esposa de um dos seus soldados mais leais, e para encobrir esse fato, ele abre uma situação para que esse soldado seja morto, e o soldado morre, e ele faz tudo isso de certa forma escondido. Só que aí vem um profeta e diz para ele: você fez isso aí, eu sei que você fez. E tomado então desse peso de ter que reconhecer agora publicamente esse fracasso, ele escreve o Salmo 32. Então ele começa descrevendo a sensação de estar sendo esmagado por essa falha pessoal, esse remorso, essa vergonha de agora como é que ele vai olhar para as pessoas. Mas logo adiante no poema ele aponta para a direção, como é que ele saiu desse buraco, como é que ele saiu desse poço, o que é que deu condição para ele voltar a olhar para a cara das pessoas. Foi que ele pôde olhar para a cara de Deus primeiro. Então talvez você ou alguém que você conhece não consiga mais olhar para a cara de ninguém, de tanta vergonha, de tão esmagado que essa pessoa está, e ela está pensando em se matar mesmo, como essa jovem que foi pega no seu relacionamento escondido. Está lá. Deus pode ser um abrigo, Deus pode ser essa luz que entra nesse quarto escuro, trazendo esperança para essa situação também de falha pessoal. Pode passar o próximo.
Sonhos frustrados. Isso é muito comum. Muito comum. É muito conhecida a estatística de que quando existem crises econômicas muito intensas, como por exemplo aconteceu na Grande Depressão dos Estados Unidos, quando houve as crises mais profundas aqui no nosso país, de pessoas que se mataram pelo fato de ter perdido muito dinheiro. Então, aquele indivíduo que colocou todas as suas economias na poupança, na caderneta de poupança e no plano Collor, ele viu aquilo tudo desaparecer. Há muitos relatos de pessoas que cometeram suicídio nessas situações. Ela viu o sonho da vida dela desaparecendo, escorrendo pelos dedos. E isso é um dos grandes fatores de risco para pensamento, comportamento suicida. O fato da pessoa ver o seu sonho, a sua vida completamente destroçada, o seu sonho destruído. E de novo nós vemos Davi escrevendo a respeito disso, Salmo 33. Ele diz o seguinte, veja se você acompanha o raciocínio de Davi aqui. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Nós temos também relatos de reis que cometeram praticamente suicídio pelo fato de perderem batalhas. Na verdade, essa é a nossa situação. O sonho do rei é conquistar, principalmente nessa época, na época do Antigo Testamento. Frustrar o sonho de um rei é ser derrotado. Em vez de ele conquistar, de ele ganhar a batalha, é ele perder. E isso, se ele coloca o sonho dele nisso, a vida dele acaba ali. Assim como nós. Se o seu sonho é ficar rico, e você guarda todo o seu dinheiro, e de repente uma crise econômica, ou a quebra da bolsa, acaba com o seu dinheiro, o seu coração estava ali, o seu sonho estava ali, grande zona de risco para ter pensamentos suicidas. É isso que Davi está dizendo aqui. O nosso sonho não pode estar baseado nessa nossa força. E é interessante o que esse autor, o Dr. David Powlison dos Estados Unidos, diz. As coisas que você confia são aquelas sobre as quais você constrói a sua vida. Se a sua vida está todinha construída, por exemplo, em cima de aplicações na Bolsa de Valores, e a Bolsa quebra e você perde tudo, você perdeu tudo na vida. Você não vê mais nada na sua frente. Isso é um sonho que foi frustrado. Se você colocou os sonhos da sua vida num relacionamento e você perde aquele relacionamento, a vida acabou, porque o seu sonho acabou, porque o seu sonho estava ali. Mas veja o que Davi escreve depois no Salmo, o mesmo Salmo um pouquinho mais adiante, repetindo só ali o que ele disse antes: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força, mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, se a sua esperança estiver na Bolsa de Valores e ela quebrar, você perdeu realmente a sua esperança. Mas se a sua esperança estiver no Deus que pode te dar esperança, ainda que a Bolsa de Valores quebre, ainda que o seu sonho se desfaça, você ainda assim pode encontrar esperança nesse Deus que é o Deus da esperança. E o mesmo autor, o Dr. David Powlison, diz o seguinte: permita que a morte dos seus sonhos seja a porta para que você ponha sua confiança no amor de Deus por você. Como é difícil para alguém que está atravessando um sonho frustrado conseguir enxergar um tesouro maior do que aquele que ele perdeu. E que preciosidade é poder oferecer para alguém que acabou de se frustrar de um sonho um tesouro maior do que aquele que ele achou que ele tinha perdido. Quem sabe até Deus não permitiu que ele tenha perdido aquele tesouro para que ele pudesse descobrir o tesouro maior. Isso dá esperança para a pessoa. Aquele sonho que você perdeu não é o fim da sua vida. Aquele sonho que você perdeu talvez te aponte
por um sonho muito maior e muito melhor de ser sonhado. Essa é a esperança cristã. Pode passar o próximo. Muito bem, sabendo dessas coisas então, passos para a mudança. Como a gente pode oferecer realmente para essa pessoa que está sofrendo, ou talvez você que está sofrendo aqui. Passos concretos, na prática, o que eu posso fazer? Pode passar o próximo. Em primeiro lugar, peça ajuda. Peça ajuda. O texto de Mateus 7, 8, Jesus dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então existe uma porta aberta. As portas todas não se fecharam para você. E existem muitos canais de atendimento. Nós temos no nosso serviço de saúde, nós temos os postos, nós temos CAPES, nós temos DISC, nós temos vários serviços que você pode buscar ajuda. Pode passar o próximo, mas antes de tudo, se talvez você não tenha força para nem pegar no telefone, para ligar para um DISC ajuda, peça ajuda para Deus. E insista, não desista de pedir. Outra coisa, criar relacionamentos com pessoas cuidadoras e sábias o protegerá do desespero. Você não vive sozinho no mundo. Lembra que as estatísticas apontam que o isolamento social é um dos fatores de risco para suicídio? Lembre-se, você não está sozinho e você não deve ficar sozinho. Procure ajuda com os familiares, com amigos, com a sua comunidade. Não fique sozinho, não entre nesse fator de risco do isolamento social. E mesmo que a vida tenha sido destruída por relacionamentos perdidos, Deus vai encher a sua vida com relacionamentos construtivos e restauradores. É a esperança que nós temos visto da esperança cristã. Pode passar o próximo. Desenvolva habilidades de uma vida cristã madura. Desenvolva a capacidade de resolução de conflitos. O que é o cristianismo? A não ser a mensagem da pacificação e da reconciliação de conflitos que podem ser restaurados. O cristianismo fala disso, não é? Que nós estávamos rompidos com Deus e Deus vem para restabelecer esse relacionamento. Procure crescer nisso, procure desenvolver habilidades de resolução de conflitos. O suicídio não é a melhor estratégia para a resolução do seu conflito. Ele não resolve o conflito, ele cria mais conflito. O suicida às vezes pensa que as pessoas ficarão melhor sem mim. Às vezes você escuta a pessoa que está lidando com o pensamento suicida dizer: ninguém vai sentir a minha falta, o mundo vai ser melhor sem mim. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que você está acreditando. As pessoas elas vão ficar pior sem você, porque elas não vão ter a possibilidade de restabelecer o relacionamento que você rompeu com o suicídio. Elas vão passar o resto da vida perguntando: por que será que ele fez isso? Será que eu tive culpa? Será que parte do motivo pelo qual ele cometeu o suicídio é culpa minha? E a pessoa vai ter que conviver com essas perguntas sem resposta, porque você fechou as portas para a resposta. Busque então e conceda perdão. Aprenda a dar. Pode passar o próximo. Viva para Deus. Não viva para as coisas desse mundo. As coisas desse mundo passam. Passam mesmo. O dinheiro passa, o relacionamento passa, o sonho passa. Mas a esperança cristã diz que Deus não passa. Então viva para aquilo que não passa, em vez de viver para aquilo que passa. Um texto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. O texto todo, o Novo Testamento todo fala de vida, de salvação, de esperança. Lembre disso, viva para isso e não para as coisas. Pode passar ao próximo. E finalmente uma última citação do Dr. David Powlison.
O suicídio opera em um mundo de morte, desespero e solidão. Jesus Cristo, a esperança cristã, cria um mundo de vida, esperança e comunhão, relacionamento. Pode passar o próximo. Deus amou o mundo para que tenhamos vida. O cristianismo é sobre isso. O cristianismo é sobre vida. Talvez as coisas, as circunstâncias, os problemas apontam para a morte. Sejam a lenha que tem alimentado o seu pensamento suicida, ou o pensamento de uma pessoa que você ama que tem alimentado pensamentos suicidas, que tem lutado com a depressão, que tem lutado com sonhos frustrados. Mas o cristianismo fala de vida. A esperança cristã fala de um Deus que veio para dar vida. Pode passar o próximo. Eu deixo para vocês então as referências que foram usadas aqui nessa apresentação. Como eu citei várias vezes, a cartilha do Conselho Federal de Medicina, em conjunto com a Associação Brasileira de Psiquiatria. O nome da cartilha é Suicídio Informando para Prevenir. Essa cartilha está disponível gratuitamente na internet. Também o material da Organização Mundial da Saúde, uma parte eu apresentei aqui para vocês, com dados mais recentes de 2015. E finalmente um pequeno livreto a respeito de suicídio e como essa esperança cristã oferece então uma via de saída alternativa para quem tem cultivado pensamento de suicídio, do Dr. David Powlison, que eu citei várias vezes. O nome do livreto é Eu Quero Morrer, da editora Fiel, de 2018. Eu quero agradecer à Santa Casa pela oportunidade de estar fazendo essa apresentação e também pela presença de cada um de vocês. Boa noite. Gostaríamos de agradecer a palestra do Dr. Alexandre, e para isso eu vou chamar o Sr. Benedito Alexandroni, tesoureiro da Santa Casa, para entregar uma lembrança ao palestrante desta noite.